Boa tarde a todos, tudo bem? Aqui nós vamos falar sobre. Vamos utilizar hoje o programa não, né? As planilhas, uma configuração de tentativa e erro aqui para poder formular a ração. Bom, esse aqui é o nosso banco de dados, né? Nossa tabela de alimentos aqui. E a gente vai ter os respectivos alimentos e, seguido daqui, nós vamos ter aqui o valor de cada nutriente presente nesse alimento, certo? Então vamos ter isso aqui. E alimentando esse banco de dados aqui, nós vamos ter a seguinte tabela que a gente vai trabalhar. Então a gente tem aqui a coluna aqui com os nutrientes, certo? Energia metabolizada, proteína bruta, cálcio, fósforo, fibra bruta, metionina, aminoácidos e lisina. E a exigência que a gente estabeleceu. Então aqui a gente vai colocar a exigência, certo? Isso vai variar de acordo com cada espécie e categoria animal. Então nesse caso a gente determina aqui que para nossa finalidade aqui a gente vai ter esses parâmetros aqui. Aqui é o quanto que eu forneci, certo? E aqui é o saldo. Então eu tenho minha exigência, aí eu vou colocar aqui a inclusão dos meus alimentos e vai alterar aqui o quanto que eu tenho de fornecimento de cada nutriente, certo? E aqui vai ser o saldo. Então tá zero aqui porque eu não forneci nada ainda aqui. A porcentagem aqui de inclusão, né? Tá aqui, ó, assim, ó, coluna de alimentos, aqui são meus alimentos aqui presentes aqui na minha tabela. E aqui eu vou alterar aqui a porcentagem de inclusão, né? Aqui a gente vai trabalhar com 100%, né? Vamos basear aqui, parelhar com peso, então 100 quilos. E aqui os valores de inclusão. Então, normalmente a gente já começa, as rações comerciais, elas têm como os principais ingredientes o milho, certo? E farelo de soja. Então, uma proporção aí de 60 a 70 e 25 a 30, 20 a 30% mais ou menos de farelo de soja. Então, a gente primeiro começa atendendo os macrocomponentes, né? A energia metabolizada, proteína bruta e depois os demais. Lembrando que a fibra bruta aqui a gente não busca atender ela, que a fibra bruta para os não ruminantes, na verdade ele é um fator antinutricional. Então, isso aqui é um limite de fibra bruta que eu vou estabelecer nessa ração. Nesse caso, ela vai ter no máximo 3%. A gente quer deixar ela o mínimo possível, certo? Então, a gente vai começar aqui. Cadê? Energia, vamos começar. A gente precisa atender 3.000. Vamos começar aqui. Cadê milho? Milho grão. Vou colocar 60 aqui de milho. Beleza, 60. Lembrando que, ó, vocês vão ver aqui que... Deixa eu só... Beleza. 60%. Ó, a gente tem aqui 60 de milho, certo? Como eu coloquei 60%, ou seja, seriam 60 quilos, e eu estou dividindo por 100, eu estou fornecendo aqui só 2.049. Se eu dividir 60 por 60, se meu total fosse 60, ou se eu colocar aqui 100%, opa, peraí, tá, vamos lá. Se eu colocar 100%, eu vou ter que minha ração tem 3.406 quilocalorias por quilo, né? Que é o que indica pra gente aqui na tabela. Bom, vou colocar 60. 60 quilos, beleza, falta um pouco ainda. Cadê a farelo de soja? Vamos colocar 25. Opa, legal. Estamos chegando. Cadê a nossa proteína? Falta mais. Vamos colocar mais soja aqui então. 30. Opa, falta um pouco mais. Vou colocar 33 de proteína. Opa, tá chegando. Vou colocar 34. Beleza. Ó, 35. 36% aqui de soja. Pronto. Ó, a gente ainda precisa chegar aqui na energia, a gente não atingiu, certo? Só que a gente tem que fazer esse cálculo aqui e aumentando aqui a energia, mas sempre também tendo que invista aqui os demais nutrientes. Se aumentasse só o milho aqui para atingir a necessidade de energia, ia faltar proteína, certo? Porque o milho ele tem aqui, ó, 8,51% de proteína. Então, assim, eu não posso aumentar indiscriminadamente um ingrediente só pensando
num componente da ração, sendo que tem demais. Então, que a gente pode inserir o que? Aqui a gente tem 4 quilos aqui ainda. Então, vamos ver aqui, ó. Para aumentar a energia sem aumentar os demais. Deixa eu ver. Ó, a gente tem um óleo, certo? Tem muita energia e não tem outros componentes que vão aumentar. Então, óleo de soja, cadê? Óleo de soja. Soja óleo bruto. Vamos colocar 1% aqui. Boa, legal. 2. Opa, tá vendo? Ó? Já passou. Já passou. Então vamos colocar aqui 1,5 de óleo. E 0,4. 0,5. Beleza. Que a gente vai ajustar aqui. Vamos colocar 59 aqui de Ctrl Z. Beleza. Vamos trabalhar aqui. Depois a gente vai tentar ajustar esse aqui para diminuir um pouco, porque a gente não pode ultrapassar o limite de energia nosso. Vamos deixar aqui 59 e vamos 37. Beleza. Aqui 2. Opa. E meio. Vou colocar 38. Opa, aqui já passou. 2.1. 3, 1.4, 1.3. Beleza. Vamos lá. A gente ainda tem 1,7 kg. A gente falta ainda... O que mais? A proteína tá passando um pouco. Não tem problema passar pouca coisa, né? Mas não pode passar muito. Vamos ver aqui. Ai. Beleza, deixa eu voltar aqui que tive um detalhezinho. Beleza. Só que aqui, ó, eu tô achando que tem muita soja aqui. A gente vai adorar muito com essa ração, né, certo? Porque a soja, ela é mais cara. Então, vamos ajustar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver, eu posso usar sorgo, certo? Quer dizer, para proteína. Não. Pera aí. Vamos ver o que a gente tem aqui. Milho. Bastante proteína. Ó, a gente pode usar farinha de aves aqui também. Então vamos voltar lá. Vamos deixar o milho um pouquinho mais alto. Vamos deixar o milho um pouco mais alto de novo. 60. Vamos baixar aqui. Vou colocar 25 de soja. Ó, aves, farinha mista, certo? Ela tem um bom teor de energia e ao mesmo tempo... Ops, tá dando um erro aqui no teclado aqui. Cadê? Ó, farinha... Aves, farinha mista, ó. Tá aqui, ó. Ela tem um valor relativamente bom de energia e tem bastante proteína. Então vamos colocar um pouco aqui. A gente tem 5 quilos. 7. 8. Falta chegar aqui. 9. Opa! A gente já passou aqui. Vamos tirar aqui esses. Beleza. Vamos só aumentar um pouquinho aqui só para 1.1. Tudo isso, beleza. Vamos mexer aqui nos demais aqui, depois a gente ajusta com óleo até o final, porque a gente vai inserir mais ingrediente aqui, ó. Cálcio. Cálcio é mineral, na verdade não vai alterar nada aqui. Vamos aumentar o cálcio aqui. Cálcio. Espera aí que não tô achando cálcio aqui. Deixa eu ver. Cálcio calcítico. Aqui, achei. Vou aumentar aqui, vamos colocar 1%. 2. 3. Beleza. Passou um pouco. 2,8. 2,7. 2,5.
2.4, 2.3, 2.2, 2.1. Beleza, tá aqui. Tá zero. Tá negativo aqui, mas por aproximação, mas aqui zeramos aqui, certo? O saldo. Que mais aqui? Fósforo. Vamos lá. O que vai ter fósforo aqui pra mim? Fosfato bicálcico, que também vai aumentar o cálcio. Vamos colocar 1% aqui. Opa. Ainda não. Deixa eu ver. 1.5. Ainda não. 1.6. 1.7. 1.8. Beleza, zeramos aqui. Agora deixa eu baixar um pouquinho aqui o nosso cálcio, calcítico aqui, calcário calcítico. Lembra, por exemplo, quando eu fui inserir cálcio, eu poderia ter colocado fosfato bicálcico no começo, que ele atende tanto fósforo quanto cálcio, e depois ajustar o cálcio. Então vamos aqui de novo. 2. 1.8. 0. Vamos ver qual que é. 0.8. 0.9. Pronto, zeramos aqui também. Falta a fibra não. A fibra já é no máximo 3. Então a gente ainda está dentro do limite. Isso aqui tá bom. Metionina. Entendeu? Lisina primeiro. Cadê? Telelisina. Vamos colocar no meio. Opa, passou. Vou colocar um. Opa. 100 gramas de lisina. Deixa eu. Beleza, temos a lisina. Falta pra gente aminoácidos aqui, deixa eu ver. Metionina primeiro aqui. Telemetionina, bora lá. Vou aumentar então ela, 0.05. Opa, já passei um pouco. 0.06. Falta mais. 0.0. 0.09. Falta um pouquinho ainda para atingir nossa metionina aqui. 0.1. 0.1. Aqui, ó, nossa metionina passou. Falta mais. Pera aí. Beleza. Atendemos aqui a nossa metionina. Deixa eu ver, a fibra tá aqui. Opa, acho que eu mexi aqui no fósforo, né? Nem lembro quanto é que tava. 0.5, 0.6, 1.8. Beleza. Aqui a gente entendeu a lisina. O aminoácido aqui está sendo atendido aqui também, que ele faz um cálculo aqui dos aminoácidos presentes. Aqui, ó, conforme você vai, cada ingrediente aqui ele tem uma quantidade aqui uma concentração de aminoácidos aqui. Então é uma coisa que a gente não consegue alterar individualmente, né? Ele é a somatória deles aqui. Nossa proteína está passando e nossa energia está passando. Ó, passou um pouco aqui, não tem problema, né? O interessante é o mínimo de proteína possível, né? O mínimo assim, é o máximo do mínimo, chegar no mínimo assim, porque se você adicionar mais e sobrar, você vai estar tolerando mais a sua ração. A energia não pode passar, porque o animal tem limite de consumo. Então vamos baixar aqui o óleo. Pronto. Opa.
Beleza, aqui. Deixa eu só colocar aqui um valor aproximado só para não... Beleza, só para não ficar ali. E aí, a gente tem aqui, tá sendo atendida a lisina, aminoácidos aqui tá sendo atendido também, que é a nossa exigência 72, tá 95, 0,95 no caso. Tá sendo atendida a metionina, tá um saldo 0. Fibra bruta não passou de 3, certo? Tá 2,88. A gente atendeu fósforo, atendeu cálcio. A proteína também está sendo atendida, apesar que está passando um pouquinho. E está sobrando... foi atendida energia, certo? E a gente ainda tem aqui ó, mais 1,96 quilos aqui, 2 quilos praticamente. É o que a gente pode estar adicionando aqui, né, para complementar aqui a nossa ração que atingiu 100 quilos, sem mudar aqui a nossa composição. Deixa eu ver. Peraí. Cadê? Aqui acho que não vai estar aqui, mas a gente pode colocar o sal. Que o sal, ele não vai ter nenhum desses componentes presentes e não vai alterar a ração. Então a gente vai colocar esse 1,96 e pronto. A gente fechou a ração, certo? Deixa eu verificar aqui se dá para imprimir. Aqui não... até dá para mim salvar aqui um documento PDF. Vou colocar aqui ração. E vamos colocar aqui só para salvar. Vamos abrir agora. Aqui, ó. Aqui, essa aqui tá a nossa ração aqui, certo? Aqui tá a quantidade de inclusão dos nossos ingredientes. E aqui tá aqui a planilha aqui com as demais. Aqui tá os valores calculados, nossa exigência. E aqui tá o excesso e os déficits aqui, que são unidades bem mínimas, né? Então, são irrisórias aqui. Bom, galerinha, é isso. E no caso, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês fazerem esse cálculo de exigência aqui, certo? Eu vou alterar, tá, a exigência aqui nutricional. Eu vou pedir para vocês aqui exigências diferentes aqui, mas vai ser com base nesses componentes. E eu vou pedir que vocês alterem aqui, pode ser aqui, ó, vocês peguem esse último alimento aqui, certo? Trigo, farelo, pode ser ele, pode ser algum outro aqui. E vocês vêm aqui e alteram aqui o nome e o nome aqui. E colocam o alimento de vocês. E aí vocês vão aqui e vão preencher aqui com os dados do alimento de vocês. E aí vocês vão ter que atender essa exigência aqui nutricional. Eu vou mandar uma diferente. Utilizando o seu alimento também. Lembrando que vocês têm que respeitar o limite de inclusão. Então, determinar alimento que tem um limite de fibra muito alto, que tem um teor de fibra alto, vocês têm um limite para inserir, dependendo da espécie e categoria do animal, beleza? Boa tarde a todos aqui, já vou mandar a atividade junto para vocês. Opa, deixa eu finalizar aqui o vídeo primeiro.